Olá, você já parou para pensar que no seu negócio você pode demitir seus funcionários, né? A qualquer momento, se eles não estiverem te dando o resultado esperado. Você já pensou em demitir o seu cliente? Acho que você deve estar se perguntando, o Luciano ficou louco. Vou te mostrar que não. Vem comigo nesse vídeo. A gente está acostumado aí no dia a dia a ouvir e a falar sempre dessa possibilidade de demitir o funcionário, né? Aquele funcionário que não está atendendo as expectativas da empresa, ou aquele funcionário que está criando um clima ruim dentro da equipe, aquele funcionário insubordinado que não se adequa a nada, ou aquele funcionário que sempre reclama de tudo, não está satisfeito com nada e vai contaminando a equipe todo dia, todo momento. Então, isso é uma coisa comum, né? E você acompanha isso no seu negócio e tenta, ao máximo possível, não ter que fazer isso, né? Ter uma turma bacana dentro aí do seu dia a dia para que você possa cada vez mais ter funcionários satisfeitos e que te ajudem aí no negócio e na experiência do cliente. Mas você já parou para pensar num outro lugar? Que é o que eu vou te convidar para fazer agora. Esse outro lugar é o seguinte: demitir o cliente. Tem cliente que não é para você, tem cliente que não vai agregar nada ao seu negócio. Já parou para pensar nisso? Eu vejo isso de uma forma muito comum nas minhas mentorias e os empresários, os empreendedores com muita dificuldade em fazer esse processo de demissão do cliente, em analisar como aquele cliente pode sair ali da sua carteira e se realmente isso deve ou não acontecer. Vamos refletir um pouco sobre isso. O que acontece é o seguinte: tem clientes que eles muitas vezes não vão se adequar ao tipo de serviço que você está prestando, que eles às vezes eles não têm sintonia com o que você pensa, muitas vezes também tem um nível de exigência que extrapola o razoável e que complica muito a sua entrega, por melhor que ela seja. Nesses casos, você tem que ter a habilidade e a inteligência emocional aí de, primeiro, aprender com o cliente. Todo cliente difícil, o feedback dele também é importante para aprendizado, porque muitas vezes ele pode realmente estar falando de coisas que você pode e deve melhorar na sua empresa e na sua entrega. É o primeiro momento, não ser reativo com esse cliente, mas sim analisar o que ele está falando. O segundo ponto para refletir, com esse cliente você não deve entrar em embates, porque o embate muitas vezes vai fazer com que a relação termine de uma forma muito ruim e esse cliente difícil, às vezes, mesmo errado, pode sair falando mal de você, e não é isso que a gente quer. Esse é um outro caminho para lidar com esse tipo de cliente. A outra coisa que você tem que raciocinar mesmo é: preciso desse cliente? Porque tem cliente que ele vai ser tão difícil, você vai ter tanta dificuldade em conseguir agradar esse cliente, em que ele veja a sua entrega. Muitas vezes a sua entrega já é uma boa entrega, a questão está muito mais com ele do que com você. Esse cliente é necessário mesmo hoje na minha carteira? Muitas vezes você vai chegar à conclusão que não, porque o que acontece? Um cliente desse, ele desestabiliza uma empresa. Toda a equipe que às vezes está envolvida no processo de prestação de serviço para ele, começa a ficar nervosa, ter a capacidade de ação e reação comprometida, começa a ter problemas de entrega. Existem clientes que criam um clima tão tenso, principalmente na prestação de serviço, o clima fica tão pesado que qualquer funcionário que vai tentar atendê-lo ali já vai com a expectativa que vai dar ruim. E isso aí compromete toda a entrega. E o pior, esse ambiente, ele acaba contaminando outros clientes, porque você pensa em alguém, você ou alguém da sua equipe desestabilizado por conta de um cliente difícil, tendo que agora prestar o serviço para outro cliente, que às vezes é um cliente prioritário para você. Você não vai estar bem, você não vai estar no seu melhor momento, você não vai estar 100% para prestar aquele serviço. E uma reflexão que eu faço muito nas mentorias é o seguinte: quando você empreende, né, quando você tem o seu negócio, você abre mão de muita coisa. Muita gente teve uma experiência antes de funcionário, de CLT,
para depois ter o seu negócio. Então, você abriu mão de fundo de garantia, de plano de saúde da empresa, de benefícios, de férias remuneradas, né, daquele lugar de licença médica, né? Nada disso você tem quando você é empreendedor. Então, você tem ônus aí. Já que você tem esse ônus, você tem que equilibrar o seu negócio com algum tipo ou alguns, né, bônus. Poder escolher os seus clientes também é um bônus e é uma sabedoria para o negócio. Quando você percebe que aquele cliente não vai ficar satisfeito com o seu trabalho, mesmo você entregando seu 100%, que o feedback dele já não é um feedback de melhoria, mas é um feedback que compromete a sua autoestima profissional e a autoestima profissional da sua equipe, o que você tem que fazer é demitir esse cliente de uma forma boa, tentando preservar a relação. Uma grande dica aí que eu dou, tentar sair dentro daquela forma onde você está pensando no cliente, né, e falando com ele, olha, eu pensando no melhor para você, eu acho que o caminho que a gente tem agora é encerrar a nossa relação. O que eu estou conseguindo entregar neste momento não está adequado à sua expectativa. Então, eu acho que é melhor você ficar livre para procurar outro fornecedor. Esse é o caminho. Você sai dessa relação, mas falando para ele que você está pensando nele. E encerra isso de uma forma positiva. Porque se você continuar, só vai acumular o desgaste e aí sim você vai começar a ter erros onde ele vai poder apontar aí na sua prestação de serviço problemas que você não vai conseguir ter defesa. Então, existe sim no mercado clientes difíceis de atender e que às vezes não estão adequados para você. Tenha sabedoria e, quando for necessário, demita o seu cliente.